Você já teve um daqueles instantes em que uma simples observação alheia vira o mundo de cabeça para baixo, forçando você a reavaliar cada escolha feita até ali? Eu tive. E foi num dia chuvoso de quarta-feira, por volta das 11 da manhã, enquanto eu organizava pilhas de tecidos no meu ateliê improvisado na garagem de casa. Meu nome é Teresa, tenho 55 anos e por anos a fio acreditei que ser avó significava engolir sapos dos netos e filhos, contanto que a família permanecesse unida. Hoje percebo o quão equivocada eu estava. O telefone vibrou sobre a mesa de corte e, ao ver o nome de Sofia piscando na tela, meu estômago deu um nó. Não por medo de más notícias, pois meus filhos são adultos bem-sucedidos, mas porque nossas interações haviam se tornado superficiais, como conversas entre conhecidos distantes. Mãe. Swing, a voz dela veio efusiva, algo raro nos últimos tempos. Tenho algo maravilhoso para contar. Sorri involuntariamente, dobrando um pedaço de seda vermelha. Diz, filha, o que foi? Lembra daquela promoção que eu mencionei? Consegui. Vou me mudar para Lisboa com o João e as crianças. O salário é quase triplicado e a empresa até arrumou uma casa num bairro chique. É o sonho realizado. Meu coração apertou. Lisboa ficava a horas de distância e meus netos, que já via esporadicamente, se afastariam ainda mais. Mas a empolgação na voz dela me obrigou a disfarçar a melancolia. Que fantástico, Sofia! Estou tão feliz por vocês. Quando partem? Daqui a 2 semanas. Rápido, né? Mas não podemos perder essa chance. Ouvi João murmurando algo ao fundo. E Sofia prosseguiu. Por isso, estamos planejando uma festa de despedida incrível. Algo bem elegante para marcar a ocasião. Meu peito se aqueceu com a ideia de um reencontro familiar. Adorei. Onde vai ser? No Ateliê das Estrelas, aquele salão de eventos super badalado no centro. João insistiu. Disse que é o lugar mais refinado da região. Conseguimos reserva para sexta à noite. Vai ser épico. Que horas? Zrenia perguntei, tentando soar casual. Às 19 horas, só a família próxima. Eu, João, as crianças, Pedro e Inês. Algo íntimo, mas com classe. Esperei o convite vir naturalmente. Algo como, vem com a gente, mãe. Mas o silêncio pairou, interrompido apenas por risos abafados ao fundo. E eu vou junto, né? Zrenia, indaguei, a voz mais tênue do que pretendia. O pausa que seguiu foi como um soco. Ah, mãe. Zrenia Sofia hesitou, o tom mudando para desconforto. É que, sabe, o João organizou algo mais formal, mais sofisticado. Sofisticado? Zrenia, Povtorenie, Putanitsa. É, mãe. O Ateliê das Estrelas é daqueles lugares cheios de gente fina, com coquetéis caros, música ao vivo, conversas sobre viagens e negócios. O João acha que você poderia se sentir fora do lugar, entende? Todo mundo bem arrumado, falando de arte moderna, vinhos importados. Talvez seja melhor você não ir para evitar constrangimentos. As palavras dela ecoaram como um tapa. Constrangimentos? Fora do lugar? Meu próprio filho, achando que eu, a mãe que os criou, não tinha refinamento para um salão de festas? Constrangimento para quem, Sofia? Zrenia, perguntei, a voz endurecendo. Não é pessoal, mãe. É só que... Bem, você entende, né? Seus vestidos simples, trabalhando com costura o dia todo. Não tem nada de errado, mas num evento assim, com os amigos do João, pessoas mais cultas, mais viajadas,
Talvez a gente marque um chá da tarde no sábado, num café mais acolhedor, mais no seu estilo. No meu estilo? Zrenia, ecoei, o sangue fervendo, como se eu fosse uma relíquia que não suportava ambientes modernos. Entendo, filha. Divirtam-se. Você não ficou magoada, né? O João fica ansioso com essas coisas, quer tudo perfeito. Não, não fiquei. Mentira. Estava arrasada. Desliguei e fiquei ali, no ateliê, olhando para os manequins e rolos de tecido que enchiam o espaço. Lá fora, a chuva batia na janela e eu via o reflexo da fachada do Ateliê das Estrelas na minha mente. O lugar que eu havia projetado e decorado anos atrás. O salão de eventos que construí do zero, tornando-o o ponto de encontro da elite local. Meu salão, onde celebridades e empresários festejavam, e onde meus filhos agora me julgavam inadequada. Uma risada sarcástica escapou. Se soubessem que a costureira simples que os envergonhava era a dona do lugar mais glamouroso da cidade, peguei o telefone e disquei para o gerente. Bom dia, Miguel. É a Teresa, sobre a reserva de sexta-feira no Ateliê das Estrelas, em nome de João Silva. Quero que seja tratada com o máximo de requinte. Claro, dona Teresa. Alguma instrução especial? Sorri friamente. Sim, será uma noite de revelações. Naquela manhã, decidi que era hora de mudar o jogo familiar. Na sexta, eu estaria lá, não como a mãe excluída, mas como a proprietária. Era tempo de meus filhos verem quem eu realmente era. A história da minha transformação começou décadas atrás, quando o acidente de Vasco mudou tudo. Ele era engenheiro numa construtora, salário bom, vida estável, até que uma queda de andame o deixou com sequelas na coluna, incapaz de trabalhar como antes. A indenização cobriu contas médicas, mas não o futuro de uma família com 2 crianças pequenas. Sofia, com 5 anos, Pedro, com 3. De repente, eu, que era a dona de casa, virei provedora. Comecei costurando roupas para vizinhas. Ajustes simples, bainhas, nada glamouroso. Acordava cedo, pedalava a máquina velha herdada da minha mãe e entregava peças porta a porta. Os primeiros meses foram exaustivos. Mãos calejadas, noites em claro, mas cada pagamento era uma conquista. As crianças me viam trabalhar e eu explicava. Para termos um amanhã melhor, precisamos costurar nossos próprios caminhos. Sofia, aos 7, ajudava, passando linhas. Mãe, um dia vou ter vestidos como os das revistas. Vai sim, mas lembre-se, elegância vem de dentro. Em um ano, aluguei um cantinho num mercado local, uma lojinha de 15 metros quadrados com uma vitrine improvisada. Chamei de Costuras da Teresa. Não era só costura, eu criava peças únicas, misturando padrões tradicionais com toques modernos que via em revistas velhas. Clientes vinham por preços acessíveis, ficavam pelo atendimento pessoal. Eu ouvia histórias, sugeria estilos que realçavam personalidades. O negócio cresceu. Uma segunda loja, depois uma terceira. Investi em cursos noturnos de design de moda, aprendendo sobre tendências, tecidos finos, corte preciso. Meus filhos estudavam em boas escolas, faziam aulas extras, mas sabiam o valor do esforço. Mãe, você é a melhor designer do mundo, Pedro dizia aos 10, vendo-me desenhar esboços. Aos 15, Sofia ganhava mesada por ajudar na loja, aprendendo responsabilidade. Formaram-se. Sofia em marketing, Pedro em administração. Bancava moradias perto da universidade, com regras, notas altas, independência. Funcionou,
empregos top, casamentos, vidas próprias. Mas em algum ponto, o orgulho virou constrangimento. Influenciados por cônjuges ambiciosos, esqueceram as raízes. Eu, a costureira, virei simples demais para seus círculos. A primeira rachadura veio com Inês, esposa de Pedro. Bonita, de família abastada, olhava meu ateliê como um hobby pitoresco. Que gracinha, Dona Teresa, esses vestidinhos caseiros. Seus comentários sutis minavam. Você trabalha tanto, deve ser cansativo lidar com clientes comuns. Quando Pedro anunciou o noivado, Inês planejou tudo. Sobre o vestido da mãe do noivo, posso indicar uma boutique chique para algo mais adequado. O casamento foi frio, eu numa mesa secundária ouvindo sussurros. A mãe dele é costureira, coitada, batalhadora. Sofia casou com João, executivo, e adotou o mesmo tom. Mãe, sobre o Natal, vamos fazer algo mais contemporâneo, sem aquelas decorações artesanais suas. Minhas criações, outrora elogiadas, viraram simples. Netos nasceram. Ana e Tiago de Sofia, Lucas de Pedro. Mas visitas eram controladas. Não traga brinquedos costurados à mão, vovó. Preferimos educativos importados. Ana, aos dois, estendia braços para mim, mas Sofia interferia. Cuidado, ela tem rotina Montessori. Festas? Excluída. É um grupo seleto, mãe. Você ficaria deslocada? Enquanto me diminuíam, eu construía em segredo. Tudo mudou ao ver um anúncio. Um salão de eventos falindo buscava investidores. Visitei. Espaço amplo, potencial para glamour. Com economias das lojas, comprei cotas. Transformei em ateliê das estrelas. Design meu, com lustres cristalinos, pisos mármore, eventos temáticos. Virou hit entre elites. Mantive segredo. Para a família, eu era só costureira. Ouvir Inês. Sonho festejar no ateliê, mas reservas são impossíveis. Ironia pura. A morte de Vasco, há 3 anos, de um derrame súbito, aprofundou o isolamento. Filhos protegiam a viúva. Visitas protocolares, exclusões de eventos pesados. Mãe, descanse, não é para sua idade. Mas eu gerenciava o império. Aquela ligação de Sofia foi o estopim. Na sexta, entrei no ateliê, elegante num vestido de minha criação. Eles riam à mesa quando Pedro me viu. Mãe, o que faz aqui? Vim celebrar. João gaguejou. Mas este lugar é caro, talvez outro mais simples. Miguel, gerente, aproximou-se. Tudo bem? Perfeito. Estes são meus filhos que acham eu inadequada aqui. Revelação. Sou a dona. Choque total. Como? Por que esconder? Vocês nunca valorizaram além do superficial. Dias depois, ligações, desculpas, reflexões. Sofia. Subestimei você. Pedro. Envergonhado. Mudança veio. Inclusão real. Respeito. Hoje, ensino netos a costurar sonhos. Amor próprio não é egoísmo, é costura essencial. Se tocou, curta, inscreva-se, comente. Sua palavra pode alfinetar corações. Aquele apelo final para curtidas e inscrições ainda ecoava na minha mente quando, semanas depois da grande revelação no Ateliê das Estrelas, a rotina familiar começou a se rearrumar de formas inesperadas, como fios soltos que se entrelaçam num padrão novo e imprevisível. Eu, Teresa, aos 55 anos, não esperava que o impacto daquela noite se estendesse para além das desculpas formais e dos olhares constrangidos. Achava que seria o fim de um capítulo amargo,
mas na verdade era o início de uma tapeçaria mais complexa, tecida com fios de reconciliação, desconfiança residual e descobertas que me forçariam a questionar não só a família, mas também os limites do meu próprio perdão. Na manhã seguinte, a conversa com Pedro, quando ele admitiu sua vergonha com voz trêmula, sentei-me no ateliê com uma pilha de croquis abandonados, traçando linhas abstratas que pareciam mapear as curvas imprevisíveis das relações humanas. O sol filtrava pelas persianas, iluminando partículas de poeira que dançavam como confetes de uma festa esquecida. E eu me perguntei se o respeito recém-conquistado seria duradouro ou apenas um remendo temporário num tecido desgastado pelo tempo. Sofia foi a primeira a romper o silêncio prático. Ligou numa tarde úmida, enquanto eu ajustava um corpete de renda para uma cliente anônima que sonhava com um casamento à beira-mar. Mãe, precisamos falar sobre a mudança para Lisboa. Com tudo isso, bem, talvez você queira vir conosco para a festa de inauguração da casa nova. Sua voz carregava uma hesitação nova, como se cada palavra fosse um passo cauteloso num campo minado. Festa? Em Lisboa? Respondi, espetando uma agulha no manequim com mais força do que o necessário. Sim, algo pequeno, mas elegante. O João acha que seria uma boa oportunidade para recomeçarmos. E quem sabe você poderia até costurar algo especial para as crianças. Ah, aí estava. O convite não era puramente altruísta. Havia um tom utilitário, como se minhas habilidades, agora elevadas pelo status do ateliê, pudessem ser exploradas para polir a imagem deles. Mas recusei o impulso de recusar. Em vez disso, aceitei, curiosa, para ver como o equilíbrio de poder havia mudado. A viagem para Lisboa foi uma jornada solitária de trem, com paisagens borradas pela janela, refletindo meus pensamentos fragmentados. Memórias de Sofia criança, ajudando a enrolar novelos de lã, contrastando com a adulta que me via como um acessório dispensável. Cheguei à capital sob um céu cinzento, carregando uma mala leve e um vestido de minha criação. Não o preto sóbrio da revelação, mas um fluido de tons oceânicos com bordados sutis que evocavam ondas quebrando na costa. Um lembrete sutil de minha resiliência. A casa nova era um apartamento moderno num prédio envidraçado, com vista para o Tejo reluzente, mobiliado com peças minimalistas que gritavam sucesso recente. João me recebeu na porta com um abraço desajeitado, seu perfume caro misturando-se ao aroma de canapés frescos que flutuavam da cozinha. Dona Teresa, que prazer! Venha, entre. As crianças estão ansiosas para ver a vovó famosa. Famosa? A palavra soou como um elogio forçado, mas ignorei, focando nos netos. Ana, com seus cachos rebeldes, correu para mim com um desenho amassado na mão. Um rabisco colorido de uma casa com estrelas, talvez inspirado no nome do meu salão. Tiago, mais tímido, espiava de trás das pernas da mãe, mas sorriu quando lhe entreguei um brinquedo costurado à mão, um urso de feltro com olhos de botões antigos. Não é importado, mas tem história, disse a Sofia, que assentiu rapidamente, sem o julgamento de outrora. A festa reuniu uma dúzia de convidados, colegas de João da empresa, vizinhos curiosos e um casal de amigos de Sofia da universidade. Circulei pelo espaço com uma taça de vinho branco na mão, ouvindo conversas sobre mercados emergentes, viagens para o Oriente e as últimas tendências em design de interiores. Para minha surpresa, não me senti deslocada. Ao contrário,
Contribui com anedotas sobre como o ateliê incorporava elementos de arquitetura lisboeta em seus eventos, o que arrancou olhares de admiração genuína. Você é a proprietária daquele lugar icônico? Srenia perguntou uma mulher de cabelos platinados, ajustando seus óculos de armação grossa. Sim, e comecei costurando bainhas na garagem de casa. O silêncio que se seguiu não foi de desprezo, mas de respeito misturado à inveja, e vi Sofia inchando o peito ao lado, como se meu sucesso fosse uma extensão do dela. Mas nem tudo era harmonia reluzente. Durante o jantar, uma mesa farta com pratos fusion que misturavam sabores portugueses e asiáticos, João mencionou casualmente: Teresa, com seu olho para o belo, talvez você pudesse nos ajudar a decorar o quarto das crianças. Algo temático inspirado no ateliê. O pedido veio disfarçado de elogio, mas detectei o subtexto. Agora que eu era alguém, minhas habilidades eram valiosas para elevar o status deles. Pedro, que chegara de surpresa com Inês, interveio. Mãe, não abuse. Ela já tem o suficiente no prato com as lojas e o salão. Sua defesa soou protetora, mas carregada de culpa residual, como se ele ainda espiasse os anos de subestimação. Inês, por sua vez, manteve-se mais reservada, comentando sobre um vestido que eu usava. É de sua coleção? Muito autêntico. Autêntico. Uma palavra que outrora seria código para simples, mas agora parecia um elogio relutante. A noite se desenrolou com risos forçados e momentos de tensão velada, como quando Ana derrubou um vaso decorativo e Sofia a repreendeu com rispidez, só para eu intervir suavemente. Deixe, filha. Acidentes tecem as melhores histórias. Meu comentário aliviou o ar e pela primeira vez vi gratidão real nos olhos de Sofia, não a condescendência de antes. Mas o clímax veio na varanda, sob as luzes piscantes da cidade, quando João me puxou para um canto. Sinceramente, Teresa, após aquela noite no ateliê, refleti muito. Nós fomos cegos para o seu brilho, mas agora talvez possamos colaborar de verdade. Ideias para expandir o salão para Lisboa? Sua proposta era tentadora. Uma filial na capital poderia multiplicar meus negócios. Mas hesitei, sentindo o peso de anos de exclusão. Colaboração exige confiança, João, e confiança não se costura da noite para o dia. Ele assentiu, enrubescendo. E o momento passou, deixando uma semente de possibilidade no ar úmido. Voltei para casa no trem da madrugada, com a mente fervilhando de possibilidades e precauções. Os netos haviam me dado desenhos para pendurar no ateliê. E pela primeira vez em anos, senti que a família não era mais um fardo, mas um tecido em mutação, pronto para ser remodelado. No entanto, uma dúvida persistia. Seria essa mudança genuína? Ou apenas uma nova forma de me enquadrar em seus moldes? Os dias seguintes trouxeram respostas parciais. Pedro ligou, propondo uma visita ao ateliê com Inês e Lucas, para ele ver o império da vovó. Aceitei. E ao chegarem, guiei-os pelos salões vazios à tarde, explicando como cada lustre fora escolhido para capturar a luz de forma poética, como os tecidos das cortinas ecoavam padrões renascentistas adaptados ao moderno. Lucas, aos 4 anos, correu pelos pisos polidos rindo, e Inês, para minha surpresa, pediu conselhos sobre um vestido para um evento corporativo. Você entende de elegância verdadeira, não só superficial. Seu tom era humilde, um contraste gritante com o passado. E pela primeira vez conversei com ela como igual, compartilhando segredos de costura que transformavam o comum em extraordinário.
Mas nem todas as interações eram suaves. Sofia enviou mensagens pedindo fotos do ateliê para postar em suas redes, para mostrar o orgulho da família. Respondi com cautela, enviando algumas, mas recusando quando pediu para usar o nome em uma campanha pessoal. Meu sucesso é meu, filha. Compartilho quando quero. Essa assertividade nova a pegou de surpresa e sua resposta veio tardia. Entendo, mãe. Desculpe se pressionei. Era progresso, mas lento como um bordado intrincado que exige paciência. Enquanto isso, no ateliê das lojas, introduzi mudanças. Contratei uma assistente jovem, formada em moda digital, para mesclar minhas técnicas tradicionais com designs virtuais, expandindo para uma linha online. Os netos começaram a visitar mais, não por obrigação, mas por curiosidade. Ana queria aprender a manusear a máquina de costura. Tiago desenhava padrões malucos que eu transformava em protótipos divertidos. Essas sessões viraram rituais, com chá e histórias de como uma bainha mal feita pode desfazer um sonho inteiro, lições metafóricas sobre resiliência. Uma tarde, enquanto costurávamos juntos, Pedro apareceu inesperadamente, carregando flores silvestres colhidas no caminho. Mãe, lembrei de quando você me ensinava a amarrar nós. Acho que esqueci muita coisa. Sentamos no chão, entre retalhos, e conversamos abertamente sobre o passado. Como o sucesso dele o cegara para minhas lutas, como Inês o influenciara sem maldade intencional, mas com preconceitos enraizados. Não é desculpa, ele admitiu, mas prometo mudar. A conversa fluiu para planos futuros. Talvez uma parceria familiar genuína, onde eu ensinasse workshops no ateliê e eles contribuíssem com marketing. Mas impus condições, respeito mútuo, sem hierarquias. Ele concordou e pela primeira vez senti que o tecido familiar se fortalecia, não se rasgava. No entanto, sombras persistiam. João, em uma ligação, mencionou casualmente uma dívida pequena da mudança, insinuando se eu poderia ajudar como família. Recusei educadamente. Família apoia, mas não financia erros. Aprendam a costurar suas próprias soluções. Sua reação foi mista. Gratidão misturada à frustração. Mas serviu como teste. A mudança era real se resistisse a tentações antigas. Com o tempo, o ateliê floresceu ainda mais, hospedando eventos temáticos que misturavam costura e arte, atraindo uma clientela diversa. Meus filhos começaram a frequentar não como donos, mas como convidados orgulhosos, apresentando-me como a visionária por trás disso tudo. Os netos, agora, viam em mim não uma avó distante, mas uma mentora vibrante, tecendo lições de vida em cada ponto. Aos 55, descobri que reconciliação não é esquecer feridas, mas transformá-las em padrões mais fortes, como um quilt que une fragmentos quebrados em algo belo e duradouro. E assim, a tapeçaria continua se desenrolando, com surpresas em cada dobra, provando que famílias, como tecidos, podem ser remendadas, mas só com linhas de honestidade e amor próprio. Essas sombras que mencionei não demoraram a se materializar de maneiras inesperadas, como padrões ocultos em um tecido que só revelam sua trama sob uma luz específica, forçando-me a navegar por águas turvas onde o perdão se misturava a uma vigilância recém-adquirida. Após recusar o pedido velado de João por ajuda financeira, uma calmaria incômoda se instalou nas comunicações familiares, como o silêncio entre trovoadas que anuncia uma tempestade maior. Mensagens esporádicas de Sofia chegavam com fotos das crianças em parques lisboetas.
mas carregadas de um tom excessivamente doce, quase calculado, como se ela testasse os limites da minha nova assertividade. Eu, Teresa, mergulhava mais fundo no ateliê, experimentando com tecidos inovadores, misturas de linho orgânico com fibras recicladas de garrafas plásticas, criando peças que ecoavam sustentabilidade sem sacrificar o luxo. E isso se tornava meu ancoradouro, um espaço onde controlava cada dobra e costura, contrastando com a imprevisibilidade das relações humanas. Uma manhã fresca, enquanto eu traçava um esboço de um conjunto inspirado nas curvas do Tejo que vira em Lisboa, o telefone tocou com o número de Inês na tela. Algo raro, pois ela preferia mensagens frias e concisas. Teresa, precisamos conversar sobre algo delicado, disse ela, a voz baixa como um sussurro em uma catedral vazia. Lucas está passando por uma fase difícil na escola e Pedro acha que você poderia ajudar, com sua experiência em criar coisas que inspiram confiança. O pedido veio envolto em camadas. Não era só sobre costurar uma fantasia para uma apresentação escolar, mas sobre reconhecer minha expertise emocional, algo que outrora ignoravam. Aceitei, mas com uma condição implícita. Viria ao ateliê, onde eu ditava as regras. Eles chegaram numa tarde chuvosa, Lucas arrastando os pés, com olhos curiosos, fixos nas máquinas de costura que zumbiam como abelhas industriais. Vovó, isso faz mágica? Perguntou ele, tocando um rolo de veludo cor de safira. Sorri, guiando sua mãozinha para sentir a textura. Não mágica, mas transformação. Pegamos o comum e o tornamos extraordinário, como você vai fazer na sua peça. Passamos horas juntos. Eu medi, cortei, enquanto Inês observava de lado, inicialmente rígida, mas gradualmente se abrindo, compartilhando histórias de sua própria infância em uma família rígida, onde criatividade era vista como frivolidade. Eu invejava sua liberdade, Teresa, confessou ela, enquanto alfinetávamos o tecido. Achava que meu mundo era superior, mas era só mais vazio. Essa admissão quebrou uma barreira invisível e pela primeira vez conversamos como aliadas, não rivais. Ela admitindo como o casamento com Pedro a pressionara a adotar posturas elitistas para se encaixar, e eu compartilhando como as exclusões me forjaram mais forte, como o ferro temperado no fogo. Lucas saiu dali com uma capa de super-herói personalizada, bordada com símbolos que representavam suas forças. Um livro para curiosidade, uma árvore para crescimento e um brilho nos olhos que valia mais que qualquer evento chique. Mas o verdadeiro teste veio dias depois, quando Pedro me convidou para um jantar de negócios em um restaurante rival do ateliê, daqueles com menus de degustação e vinhos envelhecidos em barris centenários. Mãe, venha como minha consultora de estilo. Seus insights sobre epite e elegância seriam inestimáveis. Era uma inclusão genuína, não caridade, e aceitei, vestindo uma criação minha. Um blazer assimétrico com detalhes em pérolas que capturavam a luz como estrelas caídas. No jantar, cercada por executivos de ternos impecáveis, não me senti uma intrusa. Ao contrário, quando a conversa virou para tendências de moda sustentável, intervi com autoridade. O luxo verdadeiro não é ostentar, mas inovar, como integrar fibras ecológicas sem perder o apelo sensorial. Os olhares se voltaram para mim com respeito, e Pedro, ao meu lado, sorria com orgulho autêntico, sussurrando: Você sempre foi a estrela, mãe. Nós é que estávamos cegos. Sofia, de Lisboa,
acompanhava via chamadas de vídeo esporádicas, propondo ideias para uma linha infantil inspirada nos desenhos das crianças, mas agora com tom colaborativo. O que acha de co-criarmos seus designs com meu marketing? Avaliei a proposta com cautela, marcando uma viagem de volta à capital para discutir detalhes, transformando o que poderia ser exploração em parceria equitativa. Nessa visita, explorei Lisboa de forma nova. Não como visitante relutante, mas como exploradora. Caminhei pelas calçadas de azulejos, visitei ateliês escondidos em becos do Alfama, absorvendo inspirações para uma coleção temática, com padrões que misturavam fado melancólico e modernidade urbana. Com Sofia e João, o jantar foi em um bistrô local, sem ostentação, onde conversamos sobre vulnerabilidades. Ela admitiu como o sucesso a tornara distante, temendo que minhas raízes simples maculassem sua imagem ascendente. E eu revelei como o segredo do ateliê fora minha armadura contra rejeições. Mas armaduras pesam, filha. Melhor tecidos leves que permitam movimento. A conversa fluiu para planos concretos. Uma oficina conjunta no ateliê, onde netos aprenderiam ofícios manuais, misturando gerações em um mosaico vivo. Tiago, durante uma videochamada, mostrou um desenho de um vestido voador. Para você voar alto, vovó! Transformei-o em realidade, enviando por correio, e sua alegria ao recebê-lo selou um laço que o tempo não desfaria. No entanto, nem tudo era idílico. Uma discussão surgiu quando Inês sugeriu vender peças do ateliê em uma boutique dela. E eu recusei, priorizando o controle criativo. Parceria sim, mas não diluição. Ela respeitou, e isso fortaleceu o respeito mútuo. Os negócios floresciam. O ateliê hospedou um desfile beneficente, arrecadando para causas locais, com meus filhos como embaixadores voluntários, não forçados. Pedro ajudou na logística, Sofia no divulgação online, criando uma rede familiar orgânica. Aos poucos, as visitas dos netos viraram aventuras. Piqueniques no jardim do ateliê, onde contava lendas de tecidos encantados, ou sessões de pintura em seda, sujando mãos com tintas vibrantes. Uma tarde, Ana confidenciou: Vovó, quero ser como você, fazer coisas que brilham por dentro. Meu coração transbordou, vendo neles o eco de minha determinação, livre dos preconceitos que outrora nos separavam. Mas uma reviravolta inesperada veio numa carta anônima entregue no ateliê. Acusações vagas de plágio em designs, apontando para um concorrente invejoso. Inicialmente, ignorei, mas quando rumores se espalharam em círculos sociais que meus filhos frequentavam, eles se mobilizaram. João investigou legalmente, Sofia usou contatos para desmentir, Pedro confrontou fontes. Somos uma equipe agora, mãe, disse ele, e juntos desvendamos a origem. Uma ex-funcionária descontente, resolvendo com transparência, que só fortaleceu minha reputação. Essa crise uniu-nos como cola em uma colagem, provando que laços familiares, quando tecidos com honestidade, resistem a rasgos. Com o passar das semanas, introduzi rituais novos, chamadas semanais, onde compartilhávamos vitórias e falhas sem julgamentos. Sofia, contando sobre desafios no novo emprego. Eu, sobre experimentos falhos em tecidos. Os netos enviavam áudios com ideias malucas, como um vestido que muda de cor com o humor, inspirando inovações reais. O ateliê expandiu para workshops virtuais, alcançando além fronteiras, e planejei uma filial em Lisboa, mas com participação familiar limitada a conselhos, não controle. Aos 55,
via que a evolução não é linear, mas espiralada, subindo em voltas que revisitam o passado para impulsionar o futuro. A família, outrora um emaranhado de nós, tornava-se uma rede tecida com fios de empatia, onde cada um brilhava individualmente, mas juntos formavam um tapete indestrutível. E assim, enquanto o sol se punha sobre rolos de tecido recém-tingidos, eu traçava não só padrões, mas caminhos para um amanhã onde subestimação era relíquia e valorização o novo padrão. Essas sombras que mencionei não demoraram a se materializar de maneiras inesperadas, como padrões ocultos em um tecido que só revelam sua trama sob uma luz específica, forçando-me a navegar por águas turvas, onde o perdão se misturava a uma vigilância recém-adquirida. Após recusar o pedido velado de João por ajuda financeira, uma calmaria incômoda se instalou nas comunicações familiares, como o silêncio entre trovoadas que anuncia uma tempestade maior. Mensagens esporádicas de Sofia chegavam com fotos das crianças, em parques lisboetas, mas carregadas de um tom excessivamente doce, quase calculado, como se ela testasse os limites da minha nova assertividade. Eu, Teresa, mergulhava mais fundo no ateliê, experimentando com tecidos inovadores, misturas de linho orgânico com fibras recicladas de garrafas plásticas, criando peças que ecoavam sustentabilidade sem sacrificar o luxo. E isso se tornava meu ancoradouro, um espaço onde controlava cada dobra e costura, contrastando com a imprevisibilidade das relações humanas. Uma manhã fresca, enquanto eu traçava um esboço de um conjunto inspirado nas curvas do Tejo que vira em Lisboa, o telefone tocou com o número de Inês na tela. Algo raro, pois ela preferia mensagens frias e concisas. Teresa, precisamos conversar sobre algo delicado, disse ela, a voz baixa como um sussurro em uma catedral vazia. Lucas está passando por uma fase difícil na escola e Pedro acha que você poderia ajudar com sua experiência em criar coisas que inspiram confiança. O pedido veio envolto em camadas. Não era só sobre costurar uma fantasia para uma apresentação escolar, mas sobre reconhecer minha expertise emocional, algo que outrora ignoravam. Aceitei, mas com uma condição implícita: viria ao ateliê, onde eu ditava as regras. Eles chegaram numa tarde chuvosa, Lucas arrastando os pés, com olhos curiosos fixos nas máquinas de costura que zumbiam como abelhas industriais. Vovó, isso faz mágica? Perguntou ele, tocando um rolo de veludo cor de safira. Sorri, guiando sua mãozinha para sentir a textura. Não mágica, mas transformação. Pegamos o comum e o tornamos extraordinário, como você vai fazer na sua peça. Passamos horas juntos. Eu medi, cortei, enquanto Inês observava de lado, inicialmente rígida, mas gradualmente se abrindo, compartilhando histórias de sua própria infância em uma família rígida, onde criatividade era vista como frivolidade. Eu invejava a sua liberdade, Teresa, confessou ela, enquanto alfinetávamos o tecido. Achava que meu mundo era superior, mas era só mais vazio. Essa admissão quebrou uma barreira invisível e pela primeira vez conversamos como aliadas, não rivais. Ela admitindo como o casamento com Pedro a pressionara a adotar posturas elitistas para se encaixar, e eu compartilhando como as exclusões me forjaram mais forte, como ferro temperado no fogo. Lucas saiu dali com uma capa de super-herói personalizada, bordada com símbolos que representavam suas forças. Um livro para a curiosidade, uma árvore para crescimento e um brilho nos olhos que valia mais que qualquer evento chique. Mas o verdadeiro teste
veio dias depois, quando Pedro me convidou para um jantar de negócios em um restaurante rival do ateliê, daqueles com menus de degustação e vinhos envelhecidos em barris centenários. Mãe, venha como minha consultora de estilo. Seus insights sobre elegância seriam inestimáveis. Era uma inclusão genuína, não caridade, e aceitei, vestindo uma criação minha, um blazer assimétrico com detalhes em pérolas que capturavam a luz como estrelas caídas. No jantar, cercada por executivos de ternos impecáveis, não me senti uma intrusa. Ao contrário, quando conversa virou para tendências de moda sustentável, intervi com autoridade. O luxo verdadeiro não é ostentar, mas inovar, como integrar fibras ecológicas sem perder o apelo sensorial. Os olhares se voltaram para mim com respeito, e Pedro, ao meu lado, sorria com orgulho autêntico, sussurrando: Você sempre foi a estrela, mãe. Nós é que estávamos cegos. Sofia, de Lisboa, acompanhava via chamadas de vídeo esporádicas, propondo ideias para uma linha infantil inspirada nos desenhos das crianças, mas agora com tom colaborativo. O que acha de co-criarmos? Seus designs com meu marketing. Avaliei a proposta com cautela, marcando uma viagem de volta à capital para discutir detalhes, transformando o que poderia ser exploração em parceria equitativa. Nessa visita, explorei Lisboa de forma nova, não como visitante relutante, mas como exploradora. Caminhei pelas calçadas de azulejos, visitei ateliês escondidos em becos do Alfama, absorvendo inspirações para uma coleção temática, com padrões que misturavam fado melancólico e modernidade urbana. Com Sofia e João, o jantar foi em um bistrô local, sem ostentação, onde conversamos sobre vulnerabilidades. Ela admitiu como o sucesso a tornara distante, temendo que minhas raízes simples maculassem sua imagem ascendente. E eu revelei como o segredo do ateliê fora minha armadura contra rejeições. Mas armaduras pesam, filha. Melhor tecidos leves que permitam movimento. A conversa fluiu para planos concretos. Uma oficina conjunta no ateliê, onde netos aprenderiam ofícios manuais, misturando gerações em um mosaico vivo. Tiago, durante uma videochamada, mostrou um desenho de um vestido voador. Para você voar alto, vovó. Transformei-o em realidade, enviando por correio. E sua alegria ao recebê-lo selou um laço que o tempo não desfaria. No entanto, nem tudo era idílico. Uma discussão surgiu quando Inês sugeriu vender peças do ateliê em uma boutique dela, e eu recusei, priorizando o controle criativo. Parceria, sim, mas não diluição. Ela respeitou, e isso fortaleceu o respeito mútuo. Os negócios floresciam. O ateliê hospedou um desfile beneficente, arrecadando para causas locais, com meus filhos como embaixadores voluntários, não forçados. Pedro ajudou na logística, Sofia no divulgação online, criando uma rede familiar orgânica. Aos poucos, as visitas dos netos viraram aventuras, piqueniques no jardim do ateliê, onde contava lendas de tecidos encantados, ou sessões de pintura em seda, sujando mãos com tintas vibrantes. Uma tarde, Ana confidenciou: Vovó, quero ser como você, fazer coisas que brilham por dentro. Meu coração transbordou, vendo neles o eco de minha determinação, livre dos preconceitos que outrora nos separavam. Mas uma reviravolta inesperada veio numa carta anônima, entregue no ateliê. Acusações vagas de plágio em designs, apontando para um concorrente invejoso. Inicialmente, ignorei, mas quando rumores se espalharam em círculos sociais que meus filhos frequentavam,
eles se mobilizaram. João investigou legalmente, Sofia usou contatos para desmentir, Pedro confrontou fontes. Somos uma equipe agora, mãe, disse ele, e juntos desvendamos a origem. Uma ex-funcionária descontente, resolvendo com transparência, que só fortaleceu minha reputação. Essa crise uniu-nos como cola em uma colagem, provando que laços familiares, quando tecidos com honestidade, resistem a rasgos. Com o passar das semanas, introduzi rituais novos, chamadas semanais, onde compartilhávamos vitórias e falhas, sem julgamentos, Sofia contando sobre desafios no novo emprego, eu sobre experimentos falhos em tecidos. Os netos enviavam áudios com ideias malucas, como um vestido que muda de cor com meu humor, inspirando inovações reais. O ateliê expandiu para workshops virtuais, alcançando além fronteiras. E planejei uma filial em Lisboa, mas com participação familiar limitada a conselhos, não controle. Aos 55, via que a evolução não é linear, mas espiralada, subindo em voltas que revisitam o passado para impulsionar o futuro. A família, outrora um emaranhado de nós, tornava-se uma rede tecida com fios de empatia, onde cada um brilhava individualmente, mas juntos formavam um tapete indestrutível. E assim, enquanto o sol se punha sobre rolos de tecido recém-tingidos, eu traçava não só padrões, mas caminhos para um amanhã onde subestimação era relíquia e valorização o novo padrão. Essa espiral de evolução que eu descrevia ganhou contornos ainda mais intrincados quando, numa manhã enevoada de outono, uma encomenda inesperada chegou ao ateliê como um pacote embrulhado em papel pardo, sem remetente claro, contendo um rolo de tecido antigo, seda bordada com motivos florais desbotados, acompanhada de uma nota manuscrita. Para a mestra que transforma relíquias em renascimentos, use com sabedoria. Intrigada, desdobrei o material sob a luz filtrada das janelas em arco, sentindo sua textura como páginas de um diário esquecido. E isso desencadeou uma cadeia de eventos que entrelaçaria o passado familiar com inovações futuras. Testando os limites da confiança recém-tecida, eu, Teresa, aos 55 anos, via nisso não só um presente misterioso, mas um símbolo de como o desconhecido pode costurar novos capítulos, ecoando a resiliência que agora permeava minhas interações com filhos e netos. Enquanto examinava os padrões intrincados que pareciam mapear veias de uma folha ancestral, Sofia ligou de Lisboa, sua voz ecoando com uma urgência nova. Mãe, recebi uma proposta de parceria para uma pop-up store aqui na capital. Algo que mescla moda sustentável com arte local. Pensei em você imediatamente. Seus designs com aqueles elementos reciclados seriam perfeitos. O convite não era mais uma sugestão velada, mas uma colaboração proposta com equidade, e detectei nela um tom de admiração genuína, livre das camadas de superioridade que outrora a encobriam. Vamos discutir detalhes, respondi, enrolando o tecido misterioso como se ele fosse um talismã para a conversa vindoura. Marquei uma viagem virtual primeiro, via tela, onde compartilhei esboços inspirados no presente anônimo, vestidos com sobreposições que evocavam camadas geológicas, simbolizando camadas de histórias familiares. João se juntou à chamada, contribuindo com análises de mercado que complementavam minhas visões criativas sem tentar dominar. Seus insights sobre texturas sensoriais podem diferenciar isso no saturado mundo da moda lisboeta. Era um equilíbrio delicado, como equilibrar pesos em uma balança antiga,
E pela primeira vez senti que estávamos tecendo juntos, não competindo por fios. Mas o mistério do tecido persistia. Consultei uma amiga restauradora de antiguidades, que identificou o material como seda otomana do século XIX, rara e valiosa, possivelmente de uma coleção privada. Quem te enviou isso deve conhecer sua trajetória, ela especulou, e isso plantou sementes de curiosidade que germinaram em uma investigação pessoal. Rastreei pistas através de contatos em feiras de tecidos, descobrindo que o remetente era um colecionador anônimo, admirador do ateliê, inspirado por um artigo online que Sofia havia compartilhado sobre meu império de costuras. A revelação veio numa tarde, quando o colecionador se identificou por e-mail. Um idoso viúvo que via em minhas criações ecos da falecida esposa. Uma tecelã amadora. Use para algo que una gerações, pediu ele. E decidi transformar o tecido em uma coleção cápsula, peças híbridas que misturavam o antigo com o contemporâneo, como chales com bordados digitais projetados por Ana e Tiago via desenhos enviados por vídeo. Pedro, ao saber, propôs integrar isso a um evento no ateliê. Um leilão beneficente, mãe, onde cada peça conta uma história, a nossa incluída. Aceitei e preparamos juntos, com Inês ajudando na curadoria visual, selecionando luzes que realçassem as texturas como holofotes em um palco oculto. Lucas contribuiu com ideias infantis, sugerindo flores que brilham no escuro, o que me levou a experimentar com tintas fotoluminescentes, criando efeitos mágicos que encantavam. O evento foi um vórtice de energia. O salão lotado com convidados variados, de elites locais a artesãos de rua, e ao centro, as peças expostas como relíquias vivas. Durante o leilão, narrei origens. Este chale carrega veias de um império caído, revitalizado por mãos jovens. Lances subiam, arrecadando para uma fundação de artes manuais, e vi orgulho nos olhos de Pedro, enquanto ele batia o martelo simbólico. Mas uma tensão sutil emergiu quando um comprador amigo de João questionou a autenticidade do tecido. Isso não parece uma réplica barata. O comentário ecoou como um rasgo em seda fina, mas Sofia, presente virtualmente, interveio via tela grande. Minha mãe é a autenticidade em pessoa. Cada fio aqui é prova de resiliência. Sua defesa foi feroz, dissipando dúvidas, e o incidente serviu como catalisador para conversas mais profundas pós-evento, ao redor de uma mesa improvisada com petiscos regionais. Inês confessou. Eu teria duvidado antes, Teresa. Agora, vejo como suas camadas vão além do visível. Essa vulnerabilidade abriu portas para memórias compartilhadas. Eu, relembrando noites, costurando para pagar contas após o acidente de Vasco. Eles admitindo como o sucesso os isolara em bolhas de pretensa superioridade. Nós tecíamos redes sociais, mas esquecíamos as raízes. Pedro refletiu e propusemos um pacto. Visitas mensais alternadas, não por obrigação, mas por desejo de tecer laços. Os netos se tornaram ponteiros nessa trama. Ana, em uma visita, insistiu em costurar um mapa da família, usando retalhos de roupas velhas para criar um painel que mapeava nossa jornada, de bainhas simples a salões glamourosos. Tiago adicionou elementos fantásticos, como rios de linha mágica. E Lucas desenhou figuras estilizadas representando cada um de nós. O projeto evoluiu para uma instalação no ateliê, exposta como arte interativa,
convidando visitantes a adicionar seus próprios retalhos, simbolizando conexões além do sangue. Enquanto isso, a Pop-Up em Lisboa ganhou forma. Um espaço efêmero em uma galeria do Chiado, com minhas peças ao lado de artesãos locais, promovida por Sofia, com campanhas que destacavam herança reinventada. João lidou com logística, garantindo sustentabilidade. Painéis solares para iluminação, embalagens biodegradáveis, alinhando com meus valores. A inauguração foi um caleidoscópio de cores e sons. Fado ao vivo, misturado a batidas eletrônicas, convidados provando vinhos enquanto experimentavam roupas. Encontrei o colecionador anônimo ali, um senhor de olhos bondosos que apertou minha mão. Você uniu o que o tempo separou. Sua presença selou um ciclo e dancei com os netos em um improviso, rindo de tropeços que viravam passos novos. No entanto, desafios persistiam. Uma crítica online questionou a comercialização de herança, acusando-nos de oportunismo, mas respondemos coletivamente. Um post conjunto onde eu explicava a essência. Não vendemos passado, celebramos futuro tecido, com fios de ontem. A repercussão foi positiva, ampliando alcance. Pedro sugeriu expandir para workshops itinerantes, levando o ateliê a vilarejos remotos, democratizando o luxo. Aceitei e nossa primeira sessão foi em uma comunidade rural, onde ensinei técnicas a mulheres locais, ecoando minhas origens humildes. Inês se juntou, compartilhando habilidades administrativas, e viu ali paralelos com sua própria jornada de rigidez para flexibilidade. Os netos, via fotos, enviavam encorajamentos. Vovó, você é a tecelã do mundo. Essa expansão trouxe surpresas, parcerias com designers emergentes, infundindo frescor em minhas criações, como estampas digitais inspiradas em grafites urbanos. Uma noite, em uma chamada familiar, discutimos falhas abertamente. Sofia admitindo estresse no trabalho, eu confessando fadiga criativa. Vamos tecer uma rede de suporte, propôs João. E assim nasceu um grupo virtual para trocas semanais. Receitas emocionais, não só culinárias. Com o tempo, o tecido misterioso se esgotou em peças vendidas, mas seu legado perdurava em inspirações infinitas. Aos 55, via que a vida não era um padrão fixo, mas um tear em movimento, onde fios inesperados, mistérios, críticas, colaborações enriqueciam a trama. E enquanto o outono cedia ao inverno, com folhas caindo como retalhos soltos, eu preparava novas coleções, sabendo que a família, agora entrelaçada de verdade, era o backing mais forte para qualquer criação audaciosa. Enquanto o outono se despedia em sussurros de vento frio, cedendo espaço para um inverno que pintava as janelas do ateliê com geadas delicadas como rendas congeladas, eu mergulhava em experimentos ousados que desafiavam as convenções da moda. Infusões de aromas em tecidos, onde pétalas secas de flores silvestres eram encapsuladas em microfibras, liberando fragrâncias sutis ao toque, transformando roupas em memórias sensoriais vivas. Esse backing familiar que eu mencionava não era mero suporte emocional, tornava-se uma malha viva, pulsando com contribuições que agora fluíam como rios convergentes, nutrindo um ecossistema criativo, onde cada ideia brotava de solos compartilhados, mas florescendo em direções imprevisíveis. Uma nevasca precoce trouxe consigo uma carta de Sofia, não digital, mas física, com selo lisboeta e caligrafia apressada. Mãe, o inverno aqui é mágico, mas solitário sem suas histórias. Venha para o ano novo,
Traga aquele tecido aromático. As crianças sonham com capas que cheiram a aventuras. O convite carregava uma vulnerabilidade nova, como um velo exposto ao frio, e respondi com uma mala cheia de protótipos. Não só peças, mas pacotes de sementes para um jardim indoor que planejava plantar com os netos, simbolizando raízes que resistem ao gelo. A chegada a Lisboa coincidiu com uma tempestade que transformava as ruas em rios espelhados, refletindo luzes natalinas como joias submersas. E João me buscou no aeroporto com um casaco que eu havia costurado anos antes, agora remendado com patches modernos que ele mesmo adicionara. Aprendi com você. Improvisar é arte. Sua humildade era palpável, como um fio grosso em uma trama fina. E no apartamento, aquecido por lareira digital que projetava chamas holográficas, encontrei Ana e Tiago, construindo fortalezas de almofadas, incorporando retalhos que eu enviara previamente. Vovó, faça uma tenda que cheira a chá floresta! Implorou Tiago, e passamos a noite tecendo uma cabana improvisada com tecidos infundidos de pinheiro e lavanda, onde contamos fábulas inventadas. Eu, como a tecelã que fiava destinos. Eles adicionando twists com dragões urbanos e princesas hackers. Sofia observava, misturando chocolate quente com especiarias que evocavam nossas raízes. E confessou durante uma pausa: esse aroma me lembra noites em que você costurava enquanto cantava fados antigos. Eu fugia disso, achando antiquado, mas era o que me ancorava. A conversa derivou para confissões invernais, ela revelando pressões no trabalho que a faziam questionar o sucesso reluzente, eu admitindo que o segredo do ateliê fora não só armadura, mas prisão que me isolara de conexões autênticas. Vamos derreter o gelo junta, propôs ela, e assim nasceu uma tradição improvisada. Sessões de fiadas noturnas, onde via vídeo, Pedro e Inês se juntavam de longe, compartilhando dilemas cotidianos como fios para uma tapeçaria coletiva. Lucas, em uma chamada, mostrou um boneco de neve feito de meias velhas. Inspirado em você, vovó, reciclado e forte. O Ano Novo foi celebrado não em festas glamorosas, mas em um piquenique indoor com pratos fusionados. Pastéis de nata com toques asiáticos que João preparara, misturando culturas como eu misturava tecidos. Fogos explodiam lá fora, iluminando rostos em tons quentes, e brindamos a resoluções. Eu, expandir o ateliê para experiências sensoriais. Sofia, equilibrar carreira com presença. João, aprender ofícios manuais para ensinar aos filhos. Mas o inverno trouxe vendavais inesperados. Uma crise no suprimento de tecidos, causada por nevascas que bloquearam rotas comerciais, forçando-me a improvisar com estoques locais, transformando lãs grosseiras em peças etéreas através de técnicas de filtragem experimental. Pedro ligou alarmado. Mãe, ouvi rumores de escassez, precisamos ajudar. Sua oferta levou a uma operação familiar. Inês contatou fornecedores alternativos de sua rede corporativa. Sofia usou marketing digital para promover uma campanha de moda resiliente, destacando criações born from adversity. Os netos enviaram desenhos de roupas anti-frio, com camadas que se iluminavam, inspirando-me a integrar LEDs flexíveis em jaquetas. Um hit que viralizou em redes, atraindo colaborações com startups de tecnologia vestível. Uma noite gelada, durante uma nevasca que isolou o ateliê, recebi uma visita surpresa de Pedro e família, que dirigiram horas para resgatar a vovó do tédio.
trouxeram mantimentos e ideias. Lucas propôs luvas que contam histórias, com bolsos para bilhetes secretos, e passamos horas costurando protótipos à luz de velas, rindo de falhas que viravam features. Um bolso rasgado transformado em janela para espiar o mundo. Inês, aquecendo mãos em uma caneca, compartilhou: esse caos me lembra como o controle é ilusão, sua improvisação é lição. A conversa fluiu para territórios inexplorados, ela admitindo inseguranças maternas, eu revelando medos de envelhecer em um mundo acelerado. Mas você acelera com graça, Teresa, rebateu Pedro, e selamos com um pacto. Retiros sazonais, onde a família se reuniria para criar, não consumir. De volta a Lisboa para uma extensão da visita, explorei mercados cobertos com Sofia, garimpando especiarias que infundiria em novos tecidos. Curry para tons quentes, canela para aromas reconfortantes, transformando compras em caça ao tesouro sensorial. Tiago encontrou uma pena perdida e a incorporamos em um colar improvisado, para voar acima das tempestades. João, em um momento raro de vulnerabilidade, confessou durante um passeio nevado: sua força me intimida. Eu fingia superioridade para mascarar fraquezas. Essa honestidade derreteu resquícios de gelo, pavimentando caminhos para mentorias mútuas. Eu ensinando paciência criativa, ele eficiência logística. A Pop-Up evoluiu para uma instalação interativa, com cabines onde visitantes tecavam suas próprias narrativas em telas táteis, integrando IA para gerar padrões personalizados. Críticas surgiram, acusações de elitismo tecnológico, mas respondemos com acessibilidade. Workshops gratuitos para comunidades carentes, onde netos participavam como embaixadores mirins, distribuindo kits de costura. Ana, em uma sessão, declarou: vovó, isso não é só roupa, é magia que une gente. O inverno se estendia em dias curtos, mas luminosos com descobertas, uma parceria com uma perfumista local, criando linhas olfativas para tecidos e planos para um livro colaborativo, Fios de Família, onde cada capítulo seria uma memória tecida por um de nós. Pedro contribuiu com anedotas administrativas, Sofia com visões marqueteiras, os netos com ilustrações fantásticas. Uma editora interessou-se, transformando o pessoal em público, mas mantivemos o controle. Não vendemos almas, só histórias. Enquanto geadas derretiam em riachos primaveris, eu preparava o solo para brotos novos, sabendo que o backing familiar agora era uma estufa, protegendo sementes de inovações enquanto permitia o vento da mudança soprar livre. E assim, com o sol espiando por trás de nuvens invernais, a trama se adensava em camadas mais ricas, onde cada floco de neve derretido regava raízes profundas, prometendo flores que desafiariam estações futuras. Com o sol finalmente rompendo as nuvens invernais, como um alfaiate cortando véus de neblina, revelando um céu lavado em tons de azul pálido que prometia renovações. Eu sentia as raízes profundas que mencionei começarem a brotar em direções inesperadas, como videiras selvagens que escalam muros invisíveis, entrelaçando o cotidiano com surpresas que desafiavam qualquer planejamento meticuloso. Eu, Teresa, aos 55 anos, observava do ateliê como o degelo transformava o jardim em um mosaico úmido de terra fértil, inspirando-me a infundir em minhas próximas criações elementos transitórios, tecidos
que mudavam de textura com a umidade, absorvendo gotas de orvalho para revelar padrões ocultos, como segredos que só emergem sob pressão ambiental. Essa mutabilidade espelhava a dinâmica familiar agora, onde laços não eram estáticos, mas fluidos, respondendo a climas emocionais com adaptações sutis que eu aprendia a navegar com uma mistura de otimismo cauteloso e curiosidade voraz. Uma brisa primaveril trouxe consigo um e-mail de Pedro, anexado a um vídeo caseiro onde Lucas, com mãos sujas de barro, plantava sementes em vasos improvisados. Mãe, inspirado no seu jardim sensorial, ele quer criar flores que vestem o ar. Venha para uma oficina improvisada no fim de semana. O convite era um broto tenro, livre das raízes amargas do passado, e parti para a casa deles numa manhã orvalhada, carregando cestos de mudas aromáticas, hortelã para frescor mental, alecrim para memória resiliente, transformando o quintal suburbano em um laboratório vivo, onde neto e avó misturavam solo com retalhos de tecido, criando vasos vestíveis que integravam fibras naturais para filtrar a umidade. Inês se juntou, inicialmente hesitante, mas logo mergulhando as mãos na terra, compartilhando anedotas de sua juventude em jardins formais de uma mansão distante. Eram perfeitos, mas estéreis, como eu era antes de você me mostrar que imperfeições florescem. Sua abertura era como uma flor desabrochando ao sol, revelando pétalas de vulnerabilidade que eu polinizava com histórias de falhas criativas. Um vestido que encolheu na lavagem, virando símbolo de adaptação. Pedro, filmando o caos com um drone caseiro, ria. Isso é melhor que qualquer evento chique, é autêntico como você sempre foi. A oficina evoluiu para um piquenique sob árvores recém-folhadas, onde discutimos expansões. Ele sugerindo integrar horticultura terapêutica aos workshops do ateliê. Eu contrapondo com ideias de coleções jardim portátil, acessórios que carregavam sementes viáveis, promovendo sustentabilidade urbana. Mas uma nuvem passageira trouxe desafio. Uma praga de insetos invadiu o jardim experimental, devorando folhas tenras, e Lucas chorou, vendo nisso um fracasso. Não é fim, é poda, consolei, mostrando como remover partes danificadas para fortalecer o todo, uma metáfora que ecoou em nossas vidas. Cortar amarguras antigas para brotar novo crescimento. Sofia, de Lisboa, acompanhava via ligação, enviando fotos de um parque onde Ana e Tiago construíam jardins voadores com balões e ervas suspensas. Inspirados no seu degelo criativo, mãe. Vamos sincronizar um festival familiar de brotos. A ideia germinou rapidamente. Um evento híbrido, parte no ateliê, parte virtual, celebrando transições sazonais com instalações que misturavam moda e botânica, vestidos com bolsos para mudas, chapéus que filtravam pólen como máscaras poéticas. João contribuiu com apps de rastreamento de crescimento vegetal, integrando tech para monitorar jardins vestíveis em tempo real, transformando o lúdico em inovador. A preparação trouxe flores inesperadas. Durante uma videochamada coletiva, Tiago revelou um segredo, um diário escondido onde desenhava família como plantas. Eu como uma árvore robusta, Sofia como videira ambiciosa, Pedro como arbusto protetor. Mas todos precisamos de sol mútuo, disse ele, e isso desabrochou risos e lágrimas, fortalecendo polinização emocional. No entanto,
Ventos contrários sopraram quando um fornecedor de sementes orgânicas cancelou entregas, alegando escassez por chuvas excessivas, forçando improvisos. Recorri a redes locais de agricultores, trocando tecidos por mudas rústicas. E Inês negociou descontos com contatos corporativos, virando crise em rede comunitária. O festival desabrochou numa tarde ensolarada. O ateliê transformado em estufa viva, com caminhos de musgo guiando visitantes por estações sensoriais, toques em tecidos que liberavam pólen perfumado, provas de infusões herbais em xícaras costuradas, de cerâmica texturizada. Netos atuaram como guias mirins, Ana explicando como flores dançam com o vento, Lucas demonstrando podas simbólicas em manequins vegetais. Convidados variados, de botânicos acadêmicos a fashionistas urbanas, polinizavam ideias, gerando parcerias. Uma universidade propondo pesquisas em tecidos bioativos, uma revista solicitando artigo sobre moda que cresce. Sofia voou de Lisboa para o clímax, trazendo João e as crianças, e durante uma performance improvisada, dança com véus que simulavam folhas caindo e brotando, ela sussurrou: "Isso cura feridas que eu nem sabia que existiam." Mas uma tempestade literal irrompeu no fim. Chuva torrencial alagando partes do jardim externo. E em vez de pânico, mobilizamo-nos. Pedro erguendo tendas de tecidos impermeáveis que eu inventara. Inês redirecionando fluxos com canais improvisados. Os netos rindo, enquanto salvavam mudas como heróis botânicos. A adversidade florou em solidariedade, com João capturando o caos em vídeos que viralizaram, promovendo o ateliê como espaço resiliente. Pós-evento, sentamos em círculo úmido, compartilhando colheitas emocionais. Eu admitindo fadiga de inovações constantes, eles oferecendo pausas, viagens conjuntas para colher inspirações em florestas remotas. Uma ideia brotou, um retiro em uma cabana rural onde desconectaríamos de telas para reconectar com raízes literais, plantando um jardim familiar com espécies que representavam cada um. Rosas espinhosas para minha determinação, lírios para a pureza infantil dos netos. Pedro planejou logística. Sofia curou atividades sensoriais e partimos semanas depois, numa van carregada de ferramentas e sonhos. A cabana, aninhada em colinas verdejantes, era um casulo de madeira que cheirava a pinho fresco. E passamos dias cavando, semeando, enquanto noites eram dedicadas a fogueiras, onde tecíamos narrativas. Eu contando lendas de tecelãs míticas que fiavam destinos com fios de ervas, as crianças adicionando monstros ecológicos que só flores derrotavam. Inês surpreendeu com talentos escondidos, cozinhando refeições com ervas colhidas, revelando uma paixão por alquimia culinária que eu incentivei com infusões têxteis para temperos. João, inicialmente desconfortável, sem sinal de celular, encontrou paz em meditações guiadas por Sofia, admitindo: "Esse solo me ensina humildade. Crescemos devagar, não em sprints corporativos." Desafios surgiram. Uma invasão de coelhos devorando brotos tenros, levando a cercas criativas de galhos entrelaçados com fitas reflexivas, e uma discussão acalorada sobre crescimento forçado. Pedro defendendo paciência natural, Sofia argumentando por fertilizantes modernos, resolvida com experimentos híbridos que misturavam ambos, espelhando nossa evolução familiar. Lucas encontrou um ninho de pássaros abandonado, transformando-o em ninho para sementes, simbolizando ninhos vazios que se enchem de novo.
Ana compôs uma canção sobre raízes que dançam e Tiago esculpiu totens de argila com faces familiares. O retiro culminou em uma colheita simbólica, cada um colhendo uma planta para levar de volta, prometendo nutrir como nutrimos uns aos outros. De volta ao ateliê, incorporei lições em uma linha Raízes Nômades, bolsas que se transformavam em vasos portáteis, com compartimentos para solo e sementes, lançada com fanfarra em uma feira ecológica. Críticas ecoaram. Gimmick ambiental. Mas respondemos com dados. Parcerias com ONGs, plantando árvores por venda, virando controvérsia em causa. Os netos visitavam mais, trazendo colheitas de seus jardins caseiros, tomates deformados que viravam estampas abstratas, ervas secas para infusões olfativas. Uma tarde, Sofia ligou com novidade. Mãe, grávida de novo, um broto surpresa. Quer costurar o primeiro enxoval? A notícia floresceu alegria e planejei peças que cresceriam com a criança. Roupas expansíveis com elásticos ocultos, tecidos que absorviam crescimento como solo fértil. Pedro reagiu com empolgação protetora. Mais um para o clã das raízes fortes. Enquanto a primavera se firmava em explosões de cor, eu via a trama familiar como um ecossistema dinâmico, onde podas, chuvas e sóis moldavam formas únicas, prometendo colheitas que transcendiam estações, nutridas por polinização mútua e solo compartilhado. E assim, com pétalas caindo como confetes de renovação, o tear da vida girava em ritmos imprevisíveis, tecendo não só tecidos, mas tapeçarias vivas que desafiavam o efêmero.